Quando a gente fala de distâncias, tá? Inclusive, para fazer sentido esse algoritmo que eu vou mostrar para vocês, como eu comentei, né, a distância eu estava sempre falando de uma origem e um destino, né? Qual que é o caminho de menor comprimento, ou melhor, qual que é o comprimento de um menor caminho que vai de 0 até 1, que vai de A até B, né, que vai entre esses caras. Mas aqui eu vou fazer algo um pouquinho mais abrangente, eu vou fixar uma origem e vou calcular a distância dessa origem até todos os demais vértices, até todas as demais cidades. Tá? No meu exemplo, a origem vai ser o 0. Tá? Então, com outra cor aqui, ó, esse aqui vai ser a minha origem. Tá? E eu vou ter aqui umas informações adicionais, tá? Que no nosso algoritmo vão ser uns vetorizinhos e uma fila. E que informação que vai ser essa? Bem, eu vou ter aqui as cidades, os rótulos das cidades, e aqui as distâncias. Aí quem que eu tenho? Eu tenho de 0 a 5, né? Então deixa eu colocar os índices aqui. 0, 1, 2... que 2 foi assim? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu coloquei aqui... Acho que você não precisava de um risco, né? E como que vai funcionar? Como que é a situação inicial do meu algoritmo? No início, eu não sei chegar em nenhum vértice a princípio. Eu não explorei ainda, eu não sei como chegar. Então a gente coloca uma situação inicial em que a gente põe mais infinito para todo mundo. Para indicar que, olha, para esse cara eu ainda não sei chegar. Com uma exceção, eu comentei antes para vocês, existe o caminho trivial, né? E como a origem é o 0, né? A origem nesse caso aí, que eu estou tentando resolver, é o 0, eu já sei chegar no 0 com custo. Qual que é o comprimento do caminho mais curto que vai de 0 para 0? 0. Então, eu inicializo assim. A origem com custo 0, note que esse 0 não tem nada a ver com esse, tá? A origem podia ser outro vértice, só que no meu exemplo é o 0. Tá? Mas a origem vai ter custo 0, o resto todo mundo começa com um custo grandão, e eu atualizo ele ao longo do algoritmo, eu vou encontrar esse caminho mais curto. Fora isso, eu vou ter aqui embaixo uma fila, né, uma estrutura de dados que vai servir para quê? Conceitualmente no algoritmo, tá? A gente vai explorar por que o comportamento da fila é desejável, mas um passo atrás, ele é o lugar, tá, de modo mais geral, em que eu vou guardar os vértices que eu descobri que existem, mas que eu ainda não visitei. Esse conceito é importante para entender esse tipo de algoritmo aqui, tá? Vocês vão revisitar isso lá em AED2, em PAA, então tentem pegar essa ideia, olha, descobrir que existe quer dizer que eu encontrei um arco que chega até esse cara. Então, tipo assim, eu sei chegar naquele cara. Visitar quer dizer que eu peguei aquele cara e falei, quem que ele visita? Quais cidades que eu chego a partir desse cara? Percebe que é diferente? Uma coisa é saber que aquele cara existe, outra coisa é ter explorado ele, visitado ele. Tá? Então, na fila eu vou colocar os caras quando eu encontro, para que eventualmente eu os visite. Então, são os descobertos, mas não visitados. E no início, tem um cara que, pelo mesmo argumento daqui, ó, que está trivialmente descoberto, que eu já sei que ele existe, que é o 0, que é a origem nesse caso. Né? Então eu coloco a origem aqui. Tá bom? Eu vou até destacar, eu gosto de usar as cores para evitar confusão. Eu falei, né, que esses zeros não são exatamente os mesmos. Então, olha só, esse aqui é um índice 0, que é o mesmo cara que eu coloquei aqui, é o rótulo da origem. Isso é a distância dele, é outra coisa, a informação de qual o menor custo para ir da origem até ele. Estamos bem até aqui, gente? Então agora eu vou começar a simular esse algoritmo com vocês. Vamos começar a fazer a simulação desse algoritmo. Então eu começo o laço olhando na minha fila quem que eu tenho que tirar da fila, né? Quem que está lá há mais tempo e que precisa estar esperando para ser visitado. Nesse caso só tem um cara, é o 0, vou visitar. Então essa é a rodada que eu visito o 0. E daí o que eu faço? Eu olho para cá, ó. Eu olho para todo mundo que sai do 0. Tá? Então eu vou olhar para todo mundo que sai do 0. Como essa é a primeira rodada, todo mundo que eu encontrar é a primeira vez que eu estou encontrando. Né? Então até meio sem graça. Então do 0 eu vejo que tem o 2. Eu encontro o 2. O que eu vou fazer? Alguém dá um chute de qual distância que eu vou colocar para o 2? Que eu encontrei, quer dizer que agora eu tenho um caminho que chega até ele. Qual que é o custo desse caminho? Qual que é o comprimento desse caminho? É 1.
É essa dinâmica básica que o meu algoritmo vai usar. Eu cheguei até você. Bem, se eu sei chegar até mim com um certo comprimento, com mais um salto eu chego em você. E é esse o comprimento que eu vou propagar para frente. Então eu vou chegar aqui e vou falar, olha, para o 2, eu sei chegar com custo 0 mais 1, né? Era o custo de chegar nesse cara mais um salto. Então eu troco aqui por 1. Além do 2, quem mais que eu encontrar? Eu encontro o 4. Ó, do 0 eu também chego no 4, por causa desse arco aqui. Então no 4 eu também sei chegar com custo 0 mais 1. E eu encontro o 3, no qual eu também sei chegar com custo 0 mais 1. Então já marquei aqui um novo custo para esses vértices, tá? Que no caso vai ser a distância. Vou fazer uma observação que eu não vou explorar muito aqui, tá? Não vou fazer prova de que esse algoritmo funciona nem nada, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. É óbvio, então a observação vai ser só isso, ó. É óbvio que isso aqui é um custo válido de caminho de 0 até eles, por construção, né? Olha, eu consigo chegar com 0 arcos até o vértice origem, até o vértice 0, e com mais um salto eu chego neles. Então, que é um custo válido sem problema. Que é o custo mínimo, eu precisaria argumentar. Nessa primeira rodada é meio óbvio, porque nada vai ser menor do que 1, exceto a própria origem. Mas mais para frente isso não é tão óbvio, tá? Mas esse algoritmo de fato vai te entregar não só um caminho, mas vai te, até esses caras, mas o custo do menor caminho. Ele vai te encontrar um menor caminho, e isso tem muito a ver com a fila, tá? Aliás, deixa eu riscar aqui para indicar que olha, esse cara é o que está na minha mão agora, eu tirei ele da fila. Então eu tirei ele da fila, visitei essa galera, além de atualizar as distâncias, o que eu faço? Eu ponho eles na fila. Tá? Então eu coloquei aqui, eu não vou fazer na ordem que eu coloquei lá, eu vou fazer numa outra ordem, eu vou dizer que eu coloquei o 3, depois o 4 e depois o 2. Tá? Então, por quê? Porque a ordem que eu encontro esses arcos aqui é arbitrária. Tá? Simplesmente são os vizinhos dele, mas por acaso eu vou dizer que foi nessa ordem aqui, só para o meu exemplo ficar mais interessante para algo que eu quero mostrar depois. Mas o ponto é que todos os vizinhos do 0 que não tinham sido visitados vão para a fila. Tá? Então eles são os caras que eu encontrei, mas ainda não visitei, ainda não explorei. Próxima iteração do algoritmo. Tá? Vou tirar, aliás falei besteira, desculpa. Eu vou fazer na outra ordem, desculpa, vou fazer naquela ordem mesmo. Compliquei à toa, desculpa mesmo. Eu coloquei então o 2, o 4 e o 3, foi na ordem que eu atualizei ali, né? E pela dinâmica da fila, quem que eu vou tirar? O 2, né? Então agora, na segunda rodada do algoritmo, eu tiro o 2, tá? E vou ver quem que eu alcanço, tá? A partir dele. Vamos olhar, quem que eu alcanço a partir do 2? Eu alcanço 1. O 1 nunca tinha sido encontrado. Tá? Qual que é o custo que eu coloco aqui para o 1? É 2, né? Porque é o custo para chegar até o 2, que estava aqui, mais um salto. O custo desse caminho que eu encontrei é 1 mais 1, né, que vai dar 2. Então aqui eu coloco o custo 2. Eu encontro mais alguém? Vejam que interessante. Eu encontro 4. Mas quando eu olho para o 4, ele já tem uma distância atribuída. Tá? Então, nesse caso, eu não faço nada. Se eu já atribuí uma distância, nesse algoritmo, eu confio que o primeiro valor que eu coloquei para ele é o caminho mais curto. É o valor de um caminho mais curto. Então, eu nem verifico. Tá? Eu simplesmente não atualizo. Então, nesse caso, o 2 só encontrou um novo vértice, que é o 1, e ele vai entrar aqui. Então, olha só, rodamos duas iterações do algoritmo. A primeira com o 0, a segunda com o 2 que saiu da fila. Temos alguns elementos na fila ainda, vamos continuar. Até aqui, tudo bem? A ideia do algoritmo está fazendo sentido? Eu quero destacar uma coisa aqui. Tá? Se isso aqui não fosse uma fila, pelo jeito que o algoritmo está rodando, eu ainda encontraria caminhos. Vocês percebem? Que quando eu tiro um cara daqui, se não fosse uma fila, tiro um cara qualquer. Se ele entrou aqui, é porque ele já foi atualizado lá em cima. Vocês notaram que anda junto as duas coisas? Eu atualizo o valor dele e daí eu coloco ele aqui no meu pool de vértices encontrados.
Então, quando eu tiro um elemento daqui, eu sei chegar até ele. Certo? Eu só tiro da fila um elemento que eu já encontrei, então eu sei chegar até ele. Eu sei o custo de um caminho que vai até ele. Com mais um arco, né, ele chega até os vizinhos dele. Então, qualquer ordem que eu trabalhasse aqui, eu iria descobrir caminhos até os demais vértices. Beleza? No entanto, não necessariamente seria mínimo. Dá um exemplo simples, ó. Imagina que a minha fila deu tilt, e nesse momento aqui que a gente está brincando, ela virou uma pilha. E eu vou tirar o 1, que foi o último a ser colocado. Tá? É um bug, tá? É um bug, vou pegar outra cor aqui. Tá errado, tá? Deu tilt aqui na minha fila por um instante, deu bobagem. E eu vou tirar o 1. Se eu pegar o 1 em mãos, olha só, o 1 vai olhar que arcos que saem dele. Só esse aqui, que vai até o 5. E daí eu vou falar, pô, eu tenho um caminho que custa 2, que vai até o 1, com mais um arco, coloco 3 ali. É um caminho até o 5? É o comprimento de um caminho. É um caminho válido. É o menor caminho? Não é, percebem? Ó, um caminho menor. Um arco até o 4, outro arco até o 5. Ou se preferirem, um arco até o 3, outro arco até o 5. Tá? Como eu falei, eu não vou provar para vocês, mas só para dar um argumento, só para dar uma intuição, né, do porquê que ele funciona. Qualquer coisa que eu usasse aqui, qualquer estrutura, uma pilha, qualquer outra coisa para armazenar os vértices, encontraria caminhos. Para encontrar o caminho mínimo é a fila, porque intuitivamente ela vai me garantir que eu vou tirar primeiro os que eu encontrei há mais tempo, não é? First in, first out. Então os que eu encontrei há mais tempo entraram primeiro, sairão primeiro. Só que pelo jeito que eu exploro o grafo, os que eu encontrei há mais tempo são os que estão mais perto da origem. Tá? Isso me garante, por exemplo, que eu vou tirar o 4 ou o 3 da fila antes do 1. Então, quando eu chegar no 1 e for olhar esse arco, o 5 já vai ter recebido a distância correta. Beleza? Não vou provar, mas a intuição parece razoável? Esse comportamento first in, first out é essencial para que eu encontre o caminho mínimo, não apenas algum caminho. Beleza? Então, feito esse argumento, vamos tirar o verdinho aqui, ó. Não, tá? Minha fila não está doente, ela não está se comportando de modo equivocado, vai continuar se comportando como uma fila. Eu vou tirar, portanto, o 4, aqui na terceira iteração do algoritmo, né? Já foi o 0, já foi o 2, agora é o 4 que eu tenho em mãos. O 4 vai olhar quais arcos que saem dele. Bem, tem arco do 4 para o 0, mas o 0 já tem distância ali, então já foi visitado, não mexo. Tem arco do 4 para o 1, mas o 1 já foi atribuído, também não mexo. Mas tem arco do 4 para o 5. E aí eu atualizo, porque o 5 tem distância mais infinita, ele nunca tinha sido encontrado antes. Então vai ser 1, né, que era a distância até o 4, mais 1, distância 2 para chegar no 5. E daí eu coloco o 5 na fila. Nesse momento, eu poderia parar esse algoritmo porque todo mundo já tem distância, né? E as distâncias nunca mais são atualizadas. A primeira que eu coloco, por esse argumento que eu falei para vocês, por essa intuição que eu falei para vocês, é a correta. Só que isso é o caso de um grafo muito pequenininho, de uma rede muito pequenininha, em que eu sei o número de vértices, tá? O padrão desse algoritmo é, eu rodo até esvaziar a fila. Tá? Só para fazer a condição de parada mais cuidadosa. No desenho eu vou parar agora porque, né, a gente tem que tocar a vida. Mas o ideal seria parar só quando a fila está vazia. Por quê? Porque vai que tivesse um arco aqui, ó, para um outro vértice aqui. Eu só descobriria quando eu tirasse o 5. Então só depois que eu tiro todo mundo que eu encontrei e não acho mais ninguém novo, que eu falo, ó, acabei. Né? Mas nesse caso a gente pode parar antes, porque eu sei que o meu n, né, era igual a 6, né, e já está todo mundo, os 6 vértices que eu tenho de 0 a 5 preenchidos. Então por isso que eu parei nesse caso. Tudo bem? A ideia do algoritmo? Então, deixa eu ver o que mais eu quero comentar com vocês antes da gente olhar código. Pode falar. É isso mesmo. Busca em largura e busca em profundidade
são dois algoritmos muito parecidos, o que muda é basicamente o pool, eu chamo de pool, né? Tipo assim, onde que eu guardo os vértices encontrados, mas não visitados? Se eu guardo numa fila, eu tenho uma busca em largura, se eu guardo numa pilha, eu tenho uma busca em profundidade. Eu não falo disso mais profundamente agora, porque especificamente busca em largura e profundidade a gente vai ver com detalhes lá em AED2, quando a gente vai falando de grafos, e a gente vai falar bastante de grafo lá, tem um pedação do curso para isso. Mas no fundo isso aqui é uma busca em largura, só que está mascarada de cálculo de distância, né? Eu estou focando direto em cálculo de distância, não estou falando da busca em largura, mas é basicamente isso que a gente está vendo aqui. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes dos códigos, que é o seguinte: eu falei dessa rede, mas eu não falei como que ela é representada, né? E esse tal de algoritmos e estruturas de dados é justamente sobre como resolver problemas computacionais, e parte disso, a parte das estruturas de dados, é como guardar os dados de um modo esperto para que eu consiga trabalhar em cima deles. E a gente vai ver aqui, deixa eu desenhar para vocês, um jeito básico usando matriz para guardar uma rede, tá? Então, eu vou fazer bem por exemplo aqui, tá? Nós já temos uma rede lá, como que eu armazeno ela numa matriz? Eu vou ter uma matriz A aqui, que é nada mais do que um ponteiro de inteiros. Lembra que em C, ponteiro e vetor são intercambiáveis? Então, quando eu falo ponteiro de ponteiro, no fundo eu estou falando que ela é uma matriz, né? Porque vão ser um vetor de vetores. Então, como que ela funciona? Ela aponta aqui para um vetorzinho que tem n posições, vai do 0 até n-1, vetorzinho com n posições, uma para cada vértice, né? No caso ali teria 6 posições, mas no geral tem n aqui. De cada posição sai um outro vetor, né? Por isso que ponteiro de ponteiro. Isso aqui esse primeiro vetor não é um vetor de inteiro, é um vetor de ponteiro de inteiros. E daí aqui sai uma outra. Eu coloquei no caso geral aqui, mas para eu preencher lá para vocês, vamos ver se eu deixo mais palpável, né? Eu quero 6, né? Então, vou fazer assim, divisão. Esse n-1 aqui nada mais é do que o 5. Aqui é o 4, 3, 2, 1. Ali o 0. Aqui eu vou tentar fazer algo parecido. Vou deixar só um pouquinho maior para eu poder escrever. Aqui seria um outro vetor correspondendo aos vizinhos do 1, que vai me indicar quem são os vizinhos do 1, esse outro que me indica quem são os vizinhos do 2, do 3, do 4 e do 5. Vai ficando meio torto, mas a gente acho que dá para entender. Eu vou jogar para cá, na minha colinha, por quê? Porque a gente tem a cola aqui, ó. Aquilo lá vai ser uma maneira, né, computacional de guardar essa informação que a gente já tem aqui. Então, qual que é o macete? Que a ideia é que A e J igual a 1 indica que existe um arco que vai de I para J. Tá? É uma matriz de zeros e 1. Se for 0, não tem arco. Se for 1, indica isso aqui. É essa a ideia. Tá? Um arco que vai de I para J. Então vamos olhar lá e preencher isso aqui, para a gente fazer junto, para que faça sentido, não seja só uma decoreba. Né? Então, ó, o 0 tem arco que vai para o 2, para o 4 e para o 3. Então, quando eu colocar aqui, olha, os índices. Vou colocar em azul os índices deles ali. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ele tem arco que vai para o 2, para o 4 e para o 3. O resto é 0. Então, percebem? Quando eu percorrer esse vetor, eu sei quem são os meus vizinhos. É o 2, o 3 e o 4, pelos índices ali cujas posições são iguais a 1. O 1 tem só um arco saindo dele, que vai para o 5. Então, 1 tem o valor 1 ali, 0 no restante. O 2, vamos ver, o 2 tem arco indo para o 1 e para o 4. Tem arco indo para o 1 e para o 4. E 0 no restante. Se eu parar aqui, vocês conseguem finalizar? Fica como um quiz aqui pra gente. Bônus? Tá, nas notas de aula tem isso completinho, mas faz sentido? Querem fazer um junto comigo? E daí eu deixo as últimas duas. Vamos pegar, sei lá, o 4. 4, posição 0. 1 ou 0 aqui?
1, né? Porque tem arco que vai do 4 para o 0 lá. É esse arco aqui voltando, né? Linha 4 aqui, né? Posição 1. 1 por causa desse arco aqui, né? Do 4 para o 1. Linha 2. Espera aí, do 4 para o 2 é 0, né? 0, porque do 2 para o 4 tem, mas do 4 para o 2 não tem. Aqui é um arco diretamente. Do 4 para o 3, 0. Do 4 para o 4. Como eu não tenho alto laço, tá? Como eu nunca tenho arco nesse gráfico dele para ele próprio, ó, isso aqui vai ser sempre verdade, tá? Só fazer uma observação aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu desenho certo. A diagonal aqui indica um arco de você para você mesmo. Essa aí vai ser sempre 0, se eu não tiver alto laço. E para finalizar, do 4 para o 5, 1. Pegaram a ideia? Então esse é um jeito de representar uma rede usando matrizes. Acho que está de bom tamanho das ideias, está faltando a gente olhar com atenção um pouco de código, que é o que a gente vai fazer agora.